Salve galera, eu sou Bruno Ferreira e esse é mais um resumo didático de história. Sejam todos bem-vindos. O tema deste resumo hoje é a reforma religiosa e a contra-reforma. Vem comigo aprender um pouquinho mais sobre história, sobre esse fato histórico bem interessante. É nóis! A reforma religiosa foi um período marcado por vários questionamentos direcionados à Igreja Católica, que ganhou bastante impulso no século XVI, desde o período ali do Renascimento, com os humanistas, que já haviam vários questionamentos em relação ao domínio, ao controle cultural exercido pelo clero. Dessa forma, com o surgimento de novas ideias, abre-se espaço para a reforma religiosa. A designação reforma religiosa, ou também chamado de reforma protestante, envolve aí três grandes movimentos históricos. Um deles é a reforma luterana, a reforma calvinista e também podemos acrescentar a reforma anglicana. E é sobre esses três movimentos que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo. É interessante destacar que desde a Idade Média haviam já vários movimentos de contestação em relação ao clero e à influência da igreja na vida das pessoas. Você tinha os valdenses, os lollardos e os hussitas, que desde a Idade Média já questionavam vários dogmas exercidos pela igreja. Para entendermos melhor a reforma religiosa, é importante entendermos as transformações, ou melhor, os fatores que estavam ocorrendo nesse período que vão possibilitar tais reformas. O primeiro deles vai ser dado por conta das novas interpretações da Bíblia. A partir do momento que o alemão Johann Gutenberg desenvolveu a imprensa com tipos móveis, facilitando o processo de produção de livros em grande quantidade, mais pessoas passaram a ter acesso às leituras, aos livros sagrados. Não só os livros, como vários outros tipos de livros, que traziam diversas informações sobre variados assuntos. A difusão da Bíblia alcançou um número maior de fiéis e dessa forma mais pessoas passaram a ter acesso às leituras sagradas. A Bíblia impressa, ela apareceu primeiramente em latim. Depois, posteriormente, ela foi sendo traduzida para o grego e depois também para outros idiomas, inglês, francês. E desse modo, mais pessoas passaram a conhecer as doutrinas e as escrituras sagradas. Por conta desse fator, começaram a surgir novas interpretações das escrituras, sem a intermediação ali dos sacerdotes, dos membros da igreja. E desse modo os fiéis foram alcançando outros tipos de interpretações. Nesse cenário ganhou força uma teologia que foi iniciada pelo Santo Agostinho, uma teologia que pregava que a salvação do homem só poderia ser alcançada pela fé. Essa ideia contrariava o pensamento e a interpretação da igreja, que era baseada na teologia de Santo Tomás de Aquino, que afirmava que a salvação só poderia ser alcançada pela fé e pelas boas obras do indivíduo. Essa divergência de pensamento gerou diversos debates e diversos conflitos entre os cristãos. Nessa mesma época, começaram a surgir diversas críticas em relação ao comportamento do clero. Uma das críticas principais era em relação à venda de relíquias consideradas sagradas. A venda de objetos que foram da época de Jesus Cristo, objetos que geralmente eram objetos falsos, como por exemplo a venda da coroa de espinho usada por Jesus Cristo, pedacinhos da palha da manjedoura, o manto sagrado que cobriu o corpo de Jesus. Enfim, essa era uma prática que, para arrecadar fundos econômicos era praticado pelo alto clero durante aquele período. Essa prática
de venda de relíquias sagradas, ela também era conhecida como simonia. Mais um outro fator que gerou duras críticas em relação ao comportamento do clero estava relacionado às vendas de indulgências. Ou melhor, indulgências seria o perdão dos pecados. Meus amigos, nessa época você poderia comprar a tua salvação, mediante o pagamento que era destinado às obras da igreja. Se bem que essa prática ainda existe até os dias de hoje, né? Mas enfim, nessa época, então, os membros da igreja negociavam a venda dessas indulgências, ou seja, o perdão dos pecados. Desse modo, você poderia comprar um cantinho do céu, isso mesmo, um cantinho do céu. Um outro fator de grandes críticas na época era em relação à usura, né? Desde a Idade Média, a Igreja Católica condenava a usura, ou seja, o lucro excessivo. Porém, com as transformações comerciais, né, as novas relações econômicas, os novos capitalistas se sentiam incomodados com essa doutrina. Queriam muitas vezes desenvolver o comércio e enriquecer. Muitos comerciantes se sentiam incomodados com a impossibilidade de obter grandes lucros, né, obterem um certo enriquecimento em relação ao comércio que estava sendo desenvolvido nessa época. Desse modo, esses capitalistas nascentes desejavam aí que houvesse uma nova ética religiosa, uma ética religiosa que, de uma certa forma, permitisse esse tipo de prática capitalista. Desse modo, as reformas religiosas muitas vezes contemplaram essa questão. Havia também um certo sentimento nacionalista pairando pela Europa. Com o surgimento das monarquias nacionais, começaram a haver alguns problemas, algumas divergências entre os estados e a Igreja Católica. Desse modo, muitas monarquias viam como barreira o fato da Igreja Católica, né, que tem sede em Roma, tendo seu líder papal interferindo nas relações econômicas e políticas de muitos estados nacionais. Desse modo, então, os países começaram a enxergar a Igreja Católica como uma entidade estrangeira, né? Na verdade, a palavra católico, né, significa para todos, né? Então, as monarquias nacionais começaram a criar um sentimento nacionalista e passaram a ver a Igreja Católica como algo estrangeiro, algo que, de uma certa forma, influenciava, né, no seu país e principalmente no fortalecimento das monarquias, que muitas vezes se sentiam prejudicadas pela forte influência do Papa. Então, diante de todas essas situações o desenvolvimento da imprensa, né, as críticas ao comportamento do clero, simonia, a venda de indulgências, o sentimento nacionalista, enfim, todos esses fatores vão contribuir para a reforma religiosa. E aí uma das figuras que protagonizou essa reforma foi o alemão Martinho Lutero, que desde 1505 ingressou na ordem dos agostinianos, ou seja, um grupo de teólogos que se baseava nas doutrinas de Santo Agostinho. Entre 1511 a 1513, Lutero aprofundou-se nos seus estudos e encontrou, né, em alguns dos seus textos, principalmente entre as epístolas do apóstolo Paulo, ele encontrou algumas passagens que lhe pareciam bastante interessantes, né? Ou melhor, lhe pareciam fundamentais naquilo que ele acreditava ser o correto. Eu vou ler aqui para você. Aquele que é justo pela fé viverá. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Mais uma outra parte da Bíblia, mais um versículo. De fato, nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Enfim, Martinho Lutero, ao realizar a leitura de diversos livros, inclusive dessas epístolas do apóstolo Paulo, ele chegou à interpretação que o ser humano, corrompido pelo pecado original de Adão e Eva, ele só poderia ser salvo através da fé, contrariando aquilo que a Igreja Católica afirmava, que para o ser humano ser salvo, ele precisava da fé mais as boas obras. Sendo assim, a fé em Deus e não as obras humanas seria o fator principal para a salvação, a graça, a misericórdia divina. Depois de um período de tensões, em 1517, Lutero deu um grande passo para o rompimento com a Igreja Católica.
Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa vigente na época, Leão X, ele autorizou a venda, o comércio de indulgências para que os fiéis contribuíssem financeiramente com essa obra. Escandalizado com essa situação, com essa atitude do Papa, Martinho Lutero ele publicou as 95 teses e, não só satisfeito em publicá-las, ele também afixou nas portas da Capela de Wittenberg, que é a região onde corresponde a atual Alemanha. Colocou na porta, um ato extremamente revolucionário, de Martinho Lutero. Lá ele expunha duras críticas à Igreja Católica, ao comportamento do clero, assim também como ele expunha um pouquinho da sua doutrina, das suas concepções religiosas. Quando eu falo que Martinho Lutero ele foi praticamente um revolucionário da época, eu estou me referindo em relação a, principalmente, que na Idade Média nós sabíamos que a igreja, ela reprimia, duramente, perseguia os seus opositores, aqueles que eram considerados hereges, aqueles que pregavam testemunhos contrários aos dogmas da igreja. Realmente esse Martinho Lutero é inspirador. Bom, eu vou ler algumas das teses, que foram publicadas por Martinho Lutero em 1517. Tese número 21. Estão errados os pregadores de indulgências, que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. 27. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório, tão logo tilinque o dinheiro jogado na caixa. Bom, 45. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para os perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Esse Martinho Lutero ele é top, cara. Olha as coisas que ele escreveu. E você imagina ainda, ele afixou na porta da igreja, um ato de afronta, É evidente que logo depois disso, Martinho Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica, ou seja, ele foi expulso da igreja. E para demonstrar todo o seu desprezo em relação à igreja, ele queimou em praça pública a bula, ou seja, o documento que a igreja fez, o condenando e o excomungando da igreja. Esse fator foi no ano de 1921. A partir desse ato aí, ficava muito claro aí o rompimento definitivo de Martinho Lutero com a igreja. Depois da excomungação, Martinho Lutero, com o apoio da nobreza e da alta burguesia, ele passou a divulgar, difundir por toda a Europa alguns pontos da sua doutrina. Alguns dos pontos da sua doutrina, afirmados na Confissão de Augsburgo, no ano de 1530, foram os seguintes. Um dos primeiros é o direito dos fiéis ao livre exame das Escrituras. Outro, as Escrituras Sagradas como caminho para a fé cristã. E a fé cristã como único caminho para a salvação eterna. Além desses, a doutrina luterana também não permitia aí o culto aos santos, a adoração de imagens, nem mesmo a autoridade do Papa. Em vez dos 7 sacramentos católicos, a reforma luterana considerava apenas 2 deles, que seria o batismo e a Eucaristia. Após a excomungação, Martinho Lutero é evidente que passou a ser perseguido pela Igreja Católica e em 1521 teve que se refugiar na Alemanha, onde ele pediu ajuda ao seu amigo, o príncipe alemão Frederico. Lá no castelo, lá na Alemanha, ele iniciou também a tradução da Bíblia, para o alemão. O exemplo de Martinho Lutero foi seguido em outras regiões de língua francesa. Um dos principais defensores da reforma foi um homem chamado João Calvino também, João Calvino, Esse João Calvino ele liderou o movimento da reforma, conhecida como Reforma Calvinista. Eu não pretendo entrar em muitos detalhes em relação à reforma calvinista nem à reforma anglicana, porque o vídeo ia ficar muito longo, Mas vou estar destacando aí uma das principais pontos referentes à doutrina calvinista, ou também conhecida como a doutrina da predestinação. Segundo João Calvino, em 1536, ele
difundiu uma doutrina na qual dizia, né, afirmava que os seres humanos, né, já tinham seus destinos traçados, né, predestinados por Deus, na qual o ser humano já estava predestinado ao céu ou ao inferno. Ele explicava que algumas pessoas já haviam sido eleitas por Deus, na qual não caberia a ninguém interferir nos planos divinos. O trabalho intenso, honesto e como resultado a prosperidade econômica era interpretado pelos seguidores do calvinismo como um sinal da predestinação, ou seja, um sinal da salvação. A doutrina calvinista também, ela legitimava o lucro. Desse modo aí, a burguesia comercial, a burguesia naquele período, se sentia muito bem mais identificado com esse tipo de doutrina. O calvinismo ele se espalhou por diversas regiões da Europa Ocidental, França, Inglaterra, Escócia. O calvinismo influenciou várias correntes locais, como a dos huguenotes, a dos puritanos e a dos presbiterianos. Uma outra reforma que ocorreu na Inglaterra, conhecida como a Reforma Anglicana, ela teve como eu posso dizer, ela teve algumas diferenças, ela foi um pouco diferente das outras reformas, ou melhor, as razões que levaram à Reforma Anglicana foi um pouco diferente das reformas dos demais, né? Porém, foi uma reforma importante aí, né? Foi desenvolvida por um rei inglês chamado Henrique VIII, né? Esse rei aí, ele era, como eu posso dizer, um grande aliado fiel do Papa, né? Tanto é que ele já tinha recebido o título de defensor da fé. Porém, algumas razões, que eu vou estar explicando agora, levaram com que o rei Henrique VIII rompesse com o Papa, rompesse com a Igreja Católica e fundasse uma religião nacional. Vejamos alguns dos principais motivos dessa ruptura. Primeiro é referente à questão do poder político, né? A Igreja Católica exercia grande influência na Inglaterra, e para que a monarquia pudesse fortalecer o seu poder, era necessário diminuir a influência do Papa na Inglaterra. Um outro fator diz respeito à questão do poder econômico da Igreja. A Igreja Católica na Inglaterra, ela era detentora de muitas propriedades de terra e também era ela que controlava, né, que mantinha o monopólio do comércio das relíquias sagradas. A nobreza tinha grande interesse nessas terras e dessa forma a nobreza vai apoiar o rompimento do rei Henrique VIII com a igreja. Um outro fator em relação ao seu rompimento com a igreja diz respeito à anulação do casamento. O rei Henrique VIII queria se divorciar-se de sua esposa Catarina de Aragão, né, por alguns fatores, né? Um deles era em relação ao fato de que a sua esposa não havia gerado nenhum herdeiro, né, nenhum filho masculino, né, para herdar o trono. Também pelo fato da nacionalidade da Catarina de Aragão, que era espanhola, e naquele momento o governo espanhol mantinha eram inimigos do rei Henrique VIII. Além disso, o rei, que era um fanfarrão, ele mantinha um relacionamento extraconjugal, ele tinha uma amante, Ana Bolena, na qual esperava um herdeiro. Então esse rei aí realmente era um fanfarrão, e por questões aí, como a gente pode ver, pessoais e particulares, ele queria o rompimento com a igreja. Então podemos perceber que a reforma anglicana ela é um pouco diferente das reformas luterana e calvinista, principalmente nesses aspectos, né? Porque digamos que esse rompimento era por questões pessoais. Diante da recusa do Papa, o rei Henrique VIII conseguiu o apoio do parlamento e do clero inglês, que acabaram reconhecendo o seu rompimento com a igreja e aceitaram a anulação do seu casamento. Mais tarde, o rei Henrique VIII foi reconhecido como o grande fundador da igreja anglicana na Inglaterra. A igreja, uma religião da qual não houve muitas modificações em relação à doutrina e ao culto, né, comparado à igreja católica. Podemos dizer que a igreja anglicana, né, tem meio que uma mescla das religiões católicas e das religiões protestantes luteranas. Bom, diante de tantas reformas, né, ocorrendo na Europa, de novas religiões surgindo,
é evidente que a Igreja Católica perdeu bastante força, perdeu bastante influência entre a população. Desse modo, a Igreja não ficou imóvel e ela passou a exercer um conjunto de medidas para tentar reafirmar o seu posicionamento dentro da sociedade. Esse período ficou conhecido como Contra-Reforma, ou seja, um conjunto de medidas que foram contra a reforma, contra esses acontecimentos, com o objetivo de reafirmar a sua posição central dentre as religiões na Europa. Achavam necessário acabar com os abusos praticados por muitos dos membros da igreja e consideravam a necessidade de reformar a religião. No início, das primeiras atitudes adotadas pela igreja foi punir, os reformadores. Nós vimos aí que Martinho Lutero e João Calvino foram perseguidos pela igreja. A igreja, adotando essas medidas, acreditava que conseguiria sufocar os movimentos protestantes e conseguiria reafirmar a sua unidade que até então havia sido perdida. Essa tática, inicialmente, ela não deu muito certo. Cerca de 50 anos mais tarde, aí, o protestantismo já tinha se espalhado por boa parte da Europa Ocidental, correspondendo a aproximadamente aí 40% da população da Europa Ocidental. As disputas religiosas foram se acirrando cada vez mais na Europa. Essa mistura de Estado e religião acabou muitas vezes se manifestando de modo violento através de conflitos religiosos. Um dos mais conhecidos aí ocorreu no ano em 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Nesse episódio, milhares de protestantes franceses conhecidos como huguenotes foram massacrados em Paris por forças católicas a mando do rei Carlos IX, totalmente influenciado por sua mãe, Catarina Médicis. Calcula-se que aproximadamente aí 20 mil huguenotes morreram nesse conflito. É uma pena saber que, infelizmente, situações como essa de desrespeito e intolerância religiosa ainda se manifestem na sociedade atual, em pleno século XXI. Por isso é importante aí que a gente conheça a história, perceba aí os desdobramentos que ocorreram no passado e possamos nos projetar como uma sociedade que tenha mais tolerância, mais respeito e respeite essa diversidade religiosa, principalmente no Brasil. País esse, o Brasil, que é fortemente marcado também por um grande sincretismo religioso. Desse modo, o respeito às religiões deve ser algo sempre ressaltado na nossa educação. Mas voltando a falar a respeito da Contra-Reforma, ou também conhecido como Reforma Católica, a Reforma Católica adotou um conjunto de medidas, e uma delas foi a criação da Ordem dos Jesuítas, ou também conhecida como Companhia de Jesus. Ela foi criada em 1534, pelo ex-militar Inácio de Loyola, e ela tinha por objetivo aí tentar reafirmar a posição aí da Igreja Católica, recrutar um maior número de fiéis. Os jesuítas também eram chamados aí de soldados da igreja, e eles tinham aí como objetivo tentar combater a expansão do protestantismo, assim como também fazer a catequização dos não cristãos. Desse modo aí nós devemos lembrar na história do Brasil, que junto com os colonos portugueses também, nas caravelas vinham também os jesuítas, que exerceram esse papel aí de catequização dos povos indígenas, catequização não, foi imposição mesmo, da religião cristã. Mas enfim, outra medida aí adotada pela igreja na época foi o Concílio de Trento. No ano de 1545, o Papa Paulo III convocou um concílio. O que é um concílio? Seria uma reunião, com a cúpula da igreja, os principais líderes da igreja, as pessoas que ocupavam os cargos mais altos aí. Essas reuniões que aconteciam na cidade de Trento, na Itália, elas foram muito importantes para a igreja e na qual os bispos conseguiram aí apresentar um conjunto de decisões que procurava garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica.
né? Nessa reunião, então, ficou estabelecida muitas coisas, né, em relação à doutrina da Igreja Católica. Ficou mantido aí os sacramentos, os 7 sacramentos católicos, né? A concessão de indulgências foi legitimada, né? Entretanto, proibiu-se a venda das indulgências, confirmou-se aí a salvação humana depende da fé de Deus e das boas ações, reafirmou que o dogma cristão tem como fontes a Bíblia. Bom, os bispos que fizeram parte, né, do Concílio de Trento reafirmaram muitas coisas, né? Reafirmaram, por exemplo, aí criação aí de catecismos com os pontos fundamentais da Igreja Católica, né, a criação de instituições para possibilitar maior formação dos membros, né, e dos líderes da Igreja, enfim, conjunto de medidas que foram importantes para resgatar aí e reafirmar a posição da Igreja e da doutrina católica. Uma das medidas aí que a Igreja voltou a adotar também foi a volta da Inquisição. A Inquisição, né, que era um tribunal que julgava e punia aqueles que eram considerados hereges, aqueles que de uma certa forma levantavam um testemunho contrário ao posicionamento da Igreja. Ela foi criada em 1231, né, no período ali da Idade Média. Ela perdurou durante muitos anos. Após a reforma religiosa, a Igreja Católica reafirmou, né, o posicionamento da Inquisição, enfim, e passou a perseguir e punir muitas pessoas nesse período. Conforme a Inquisição foi novamente reativada, aí, né, os inquisidores eles tinham até mesmo um manual, né, na qual eles deveriam seguir. Um deles aí legitimava, por exemplo, o uso da tortura como forma de obter informações em relação ao acusado, né? E uma outra forma de censura também foi a criação da Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista, né, com a proibição de diversos livros aí, né, que de uma certa forma traziam informações contrárias à Igreja. Enfim, os inquisidores eles tinham esse papel, né, de punir, né, e julgar aqueles que eram considerados hereges, aqueles que representavam uma ameaça à Igreja. É um absurdo, né, a gente pensar nesse tipo de prática feita pela Igreja, né, que tinha um papel muito diferente aí, né, principalmente na questão da salvação, da orientação, né, enfim. Mas vou ler para vocês aqui um dos trechos aí do Manual dos Inquisidores, né, é um trecho que me chamou muita atenção. O inquisidor deve ter em mente que o acusado deve ser torturado de tal forma que saia saudável para ser libertado ou para ser executado, né? Bom, essa prática aí da tortura é pesado, né? Bem pesado. E sabemos aí que outros governos também utilizaram essas práticas aí para manterem o seu poder e a sua influência dentro da sociedade. Bom, a Contra-Reforma, ela de uma certa forma conseguiu aí revigorar parte do poder e da influência da Igreja, né? A Igreja conseguiu recuperar aí parcialmente aí seus antigos domínios. Calcula-se que em meados do século XVI o número de europeus protestantes tenha caído de 40% para 20%, né? E é isso aí, essa foi a Contra-Reforma, ou melhor, esse foi o meu resumo didático sobre a reforma religiosa, Contra-Reforma. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo algumas questões de vestibular a respeito desse tema e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês, deixa um joinha aí, um abraço, hein? Valeu, fui!